2016 na nossa cidade de Grajaú, Maranhão. E a partir desse instante eu quero pedir que todos possam desligar os celulares ou colocar em modo silencioso, que é para que nós possamos dar continuidade ao trabalho. Este fórum de debate é realizado pela ACIG, Associação Comercial e Industrial de Grajaú, na pessoa de seu presidente Luciano Costa, a quem eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite e pela confiança que foi depositada em mim para comandar, ser o intermediador deste primeiro fórum de debate. Agradecer também ao senhor Luciano Loyola, que também é um dos coordenadores deste debate, em ter também depositado essa confiança em mim. Eu quero aqui desejar boas-vindas aos candidatos a prefeitos, Simone Serafim, PCdoB, Coligação Grajaú de Todos Nós, Ezequiel Latão, PPS, Coligação Grajaú é do Povo. Aqui nós iríamos ter a presença do senhor candidato a prefeito Messial Lima de Arruda, PMDB, Coligação Forças das Realizações, não compareceu e não mandou informar o motivo. Teríamos também a presença do candidato a prefeito Adoan Sapucaia, PTC, Coligação Só Não, com Deus e o Povo. O candidato a prefeito Adoan, ele foi retirado do debate porque a sua assessoria não compareceu na reunião para assinar os termos de responsabilidade com este evento. E antes de apresentarmos as regras, eu quero pedir à plateia que aproveitem este único momento para que vocês possam aplaudir a presença dos candidatos a prefeito e também a presença de todos vocês neste evento, porque logo após esses aplausos, logo após nós iniciarmos, não haverá mais manifestação de quem quer que seja dentro desse recinto, será proibido. Eu peço a todos que deem uma salva de palmas a vocês. Dando continuidade, vou repassar a vocês as regras do Fórum de Debate Eleições Municipais 2016 Grajaú, Maranhão. Primeiro, serão perguntas feitas pela ACIG e entidades de classes convidadas com os temas Indústria e Comércio, Educação empreendedora, Segurança, Serviços, Turismo, Agronegócio e Infraestrutura. A ordem do assento foi definida na presença de assessores dos candidatos a prefeito. A ordem de respostas do candidato foi definida com os assessores dos candidatos, que será feita a cada pergunta pelo mediador. A mesma pergunta será direcionada aos 4 candidatos, no caso aqui aos 2 candidatos, e cada candidato terá 2 minutos para responder a pergunta conforme a ordem do sorteio. O candidato que se sentir ofendido por injúria, calúnia ou difamação poderá pedir direito de respostas. Se os delegados do fórum reconhecer o pedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. No caso, os delegados são Eduardo Oliveira, Girlene Costa e Luciano Loyola. Todos os celulares, repetindo, devem estar desligados ou no modo silencioso. As entidades convidadas poderão fazer perguntas. O envelope desta entidade virá lacrado e será aberto na hora pelo mediador. É expressamente proibida a manifestação
manifestação da plateia. Caso isso ocorra, iremos pedir a retirada de quem fizer ou do grupo que se manifestar. Será proibido manifestos na porta e na parte externa da Câmara Municipal. Na porta, em um raio de 500 metros. A apresentação, entrega e assinatura dos candidatos do termo de compromisso público do candidato a prefeito, que será posteriormente registrado em cartório com o compromisso do candidato com os empresários. A inscrição para participar do fórum de debate será feita das 15 horas às 15h30. Não terá 1 minuto sequer de tolerância. Teremos um intervalo de 5 minutos após a 10ª pergunta. O cronômetro será acompanhado pelo mediador e pelos delegados. Subirá uma placa informando quantos minutos ou segundos faltam para finalizar a resposta. Não será permitido a entrada com camisas, bandeiras, adesivos ou qualquer material que possa identificar partidariamente o candidato. A comissão que acompanhará o candidato poderá ser composta por, no máximo, 5 assessores. Após o debate, pedimos que os candidatos se dirijam para a entrevista por ordem do sorteio. Lembrando que será filmado e transmitido via Rádio Aliança e no dia 29/9/2016 será disponibilizado no YouTube na íntegra o debate. Considerações finais sendo 4 minutos para cada candidato explanar seu plano de governo e se dirigir à população. Não será permitida a entrada do candidato após as 15h20. Iniciaremos posteriormente às 15h40. Então, neste exato momento, nós vamos partirmos para as nossas perguntas que vieram neste envelope e vamos sortear também o primeiro candidato que irá responder à primeira pergunta. A primeira pergunta do fórum de debate vai para a candidata pelo PCdoB, Simone Serafim, para que a senhora pretende candidatar-se a prefeita de Grajaú. Cite bons motivos para o eleitor votar no seu nome. Primeiramente, quero dar uma boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Jaci, a todos os organizadores do evento, parabenizar por essa iniciativa, agradecer a Deus por esse momento, que é muito importante para nós, um momento decisivo para Grajaú. E nesse contexto também quero agradecer toda a coordenação que está nos acompanhando aqui. E nesse contexto dizer que eu sou candidata a prefeita de Grajaú porque Grajaú tem um potencial muito grande a ser desenvolvido. E já com 205 anos, nós sabemos que Grajaú ainda não alcançou nem o mínimo que ele poderia alcançar. E nessa área, nessa zona de comodismo, de conforto, que nós não podemos ficar. Então a nossa luta é constante, é incansável. Eu sei que o que eu estou falando, vocês na plateia também querem, pensam a mesma coisa. E a gente tem que lutar por Grajaú para desenvolver essa terra, já que cidades vizinhas que são mais novas do que a nossa estão bem melhor do que a nossa situação. Portanto, o meu desejo é ser candidata, ganhar as eleições, fazer um bom trabalho, um bom governo, em todos os sentidos. E motivos para votar em Simone. Primeiramente, eu já estou na política há um bom tempo, já tenho contribuído com essa cidade também há um bom tempo, sempre apoiando alguns políticos e sempre conseguindo algumas ações para a nossa cidade. Sejam ações sociais, sejam obras também, eventos, né? Então dando sempre a nossa parcela de contribuição. E eu quero só que a população de Grajaú que está nos ouvindo, analisem isso, né? A contribuição que nós
nós já demos sem estar eleita. Imagine Simone Limeira eleita prefeita de Grajaú, com todo o respaldo, com toda a amizade, com todos os laços políticos que já temos e construímos durante esses 10 anos que estamos na vida pública, mesmo participando, apoiando o candidato. Obrigada. A primeira pergunta também vai para o candidato Ezequiel Latão. O senhor quer que eu repita a pergunta, candidato? Não, obrigado. Boa sorte, candidato. A gente ganha tempo aqui. Boa tarde, cada um. Boa tarde a quem nos ouve. Parabenizar a associação, a iniciativa. Isso que está acontecendo aqui é inédito. É a segunda vez que uma categoria ou que uma comunidade começa a tomar de conta da campanha. A comunidade precisa saber que campanha pertence ao eleitor, não ao candidato. Então, é o eleitor que tem que dizer como devem se comportar os candidatos e não o contrário, porque quando o eleitor abandona a candidatura, abandona as campanhas e deixa por conta do candidato, acontece com a gente o que está acontecendo hoje em Grajaú com essas campanhas, o que tem acontecido ao longo do tempo aqui em Grajaú, em que se elegem candidatos e a cidade está devendo um mandato inteiro de dinheiro pego para fazer campanha, para fingir que a campanha é grande, para fingir que vai ganhar, porque ele investe na desinformação do eleitor. Então é isto aqui que o eleitor precisa fazer. A primeira vez, pelo menos que eu vi aqui, foi lá no Vera Cruz. A segunda vez aqui a Associação Comercial, estão todos de parabéns. E nós somos candidatos porque a cidade precisa de nós. Grajaú, indiscutivelmente, não atingiu aquele nível de desenvolvimento e progresso que todos nós dissemos a nossos filhos que iríamos entregar a eles. Não estamos entregando. Na política, na saúde, na transparência, na agricultura familiar, que hoje não produz alimentos, alface para alimentar Grajaú, embora tenha 900 mil hectares de área, uma cidade com 70 mil habitantes e apenas 6.126 empregos. É evidente que a cidade precisa de cada um de nós. A nossa contribuição, então, é colocando o nosso nome, a nossa experiência, o rol de relacionamentos que nós temos à disposição da cidade. Por isso, nós somos candidatos. Ok, vamos partir para a segunda pergunta. A segunda pergunta vai para Ezequiel Latão. Candidato, atualmente o centro da cidade vem sofrendo com a questão de estacionamento. Com isso, o comércio é um dos mais prejudicados. Se eleito for, quais as medidas pretende tomar sobre isso? Boa sorte, candidato. Obrigado. Bom, toda e qualquer intervenção em uma malha urbana, ela precisa ser muito discutida. No centro da cidade, o que a gente percebe ali é que ele já é um lugar que a gente precisaria repensar o tráfego de veículos ali. Podíamos fazer, eu conheço ruas em várias cidades do Brasil e do mundo, ruas que foram fechadas ao tráfego de veículos, e o comércio dessas ruas se revolucionou completamente, porque quem anda a pé é que para olhar a vitrine, quem anda a pé é que entra em loja, entra e sai. Eu tenho a sensação de que se nós fizéssemos o que a gente vê já aqui em Curitiba, em Belo Horizonte, no Distrito Federal, talvez fosse a saída para o centro de Grajaú. E, evidentemente, tentando vocacionar aquele centro para algum tipo de atividade econômica diferente do que está por ali. Hoje, eu não sei, tenho dúvidas. Evidente que um tipo de intervenção dessa só seria possível com muita discussão. Eu me lembro do ex-prefeito de Curitiba, arquiteto, Jaime Lerner. Ele tentou fazer isso quando foi prefeito de Curitiba e ele viu que só daria conta de fazer se ele fizesse a obra muito rapidamente. Conseguiu fazer a obra em 3 dias, né? E revolucionou, e depois os comerciantes fizeram abaixo-assinado para que ele fizesse aquilo, levasse aquilo a mais ruas, a mais lugares, porque o comércio revolucionou. Eu tenho a impressão de que a gente devia sim pensar
em impedir o tráfego de veículos aqui no centro, desde que vocacionando isso aí, pode ser atividade bancária, pode ser gastronomia, e os centros antigos das cidades, todos eles, quando vocacionaram para a gastronomia, também se revolucionaram, podem ser escritórios, enfim. Mas eu tenho a sensação de que a mudança, de que a retirada do tráfego de veículos daria uma nova vida, evidentemente, transformando, tirando aquele asfalto dali e colocando algo diferente para as pessoas andarem. Ok, candidato, muito obrigado. A segunda pergunta ainda continua agora com a candidata Simone Serafim. Se quer que eu repita? Vamos lá. Atualmente, o centro da cidade vem sofrendo com a questão de estacionamento. Com isso, o comércio é um dos mais prejudicados. Se eleita for, quais as suas medidas, o que você pretende tomar sobre isso? Bom, esse é um problema realmente que quem vem resolver seus problemas aqui no centro da cidade, que mora em outro bairro, conta essa dificuldade. E a gente vê mesmo o centro, que é uma cidade histórica, Grajaú com 205 anos, realmente, além de ter ruas estreitas, né, a gente vê que ali já não comporta mais aquela quantidade de veículos. São várias alternativas que a gente sugere. Agora, eu acho que acima de tudo, antes da gente tomar qualquer decisão que talvez possa não satisfazer principalmente o comércio, é fazer um estudo de viabilidade, uma pesquisa, saber o que a população quer, de fato, né? Porque não adianta a gente tomar uma medida para depois ter que desfazer o que foi feito. Então, eu acho que é um assunto muito delicado, que a população tem que ser consultada. De que forma nós daríamos opções, né, para a população, para que ela optasse, digamos, de 3 situações, qual que seria melhor para o centro da cidade, para o usuário do carro, como também para o aquecimento do comércio, porque uma coisa não pode ficar distante da outra. E todo o interesse também a gente tem, claro, em aquecer a economia, né, do município, do centro da cidade. Então, não teremos interesse nenhum, né, de provocar a dificuldade das pessoas, ou dificuldade também de acesso, né, ao centro da cidade. Então, fica aqui as minhas palavras para a gente fazer um estudo de viabilidade e ouvindo o povo, de fato, o que a população quer, o que a população pensa, e a maioria sempre prevalece. É isso. Ok, vamos partir para a terceira pergunta. Quem irá responder? A candidata Simone Mineira. Sabemos que a segurança pública é dever do Estado. No entanto, quais os seus planos para a Guarda Municipal, no sentido de aumentar a segurança na cidade? Quais os planos e políticas tem em mente para enfrentar problemas sociais alarmantes como a violência e as drogas? Boa sorte, candidato. Obrigada. A participação e a contribuição da Guarda Municipal é importantíssima para a nossa segurança. E o que a gente precisa é, além de dar o suporte necessário, a qualificação também, concursos, e se necessário for fazer outros concursos, que faça. Mas nós não podemos ficar da forma como nós estamos, né, com números alarmantes realmente de assaltos, né, não só no centro é o mínimo, mas nos bairros, né, a reclamação é muito grande por onde a gente passa. E lembrando também que a questão da iluminação pública a gente não pode deixar de lado, porque sem iluminação pública também não tem como os nossos companheiros guardas municipais fazerem bem o seu trabalho. Mas dizer a vocês que no nosso governo nós daremos total apoio, não só o apoio à categoria, como no sentido de ter seus salários em dias, tudo que vocês têm o direito realmente, de promoção inclusive, né, de forma legal, como também todo o aparato que vocês precisarem, todo o suporte, inclusive mais viaturas, né, de forma que vocês realmente se sintam seguros para proteger também a sociedade. Obrigada. O candidato Ezequiel Latão quer que eu repita a pergunta. Boa sorte, candidato. Obrigado. O Estatuto
da Guarda Municipal, o Estatuto-Geral da Guarda Municipal, ele já permite que Grajaú tenha um efetivo quase 3 vezes superior a esse aqui. Ele permite 0,3% da população. Hoje nós temos 71 homens e mulheres da Guarda Municipal. Indiscutivelmente a gente precisa aumentar esse efetivo, não tem que aumentar. Em que proporção, a necessidade e a quantidade de recursos vai nos dizer, mas nós temos que aumentar. Outra coisa, organizar a Guarda Municipal. Nós temos a corregedoria e a ouvidoria do município precisam ser instituídos imediatamente, porque é só assim nós podemos discutir armamentos não letais ou armamentos para a Guarda, para ter o porte de arma, ter direito ao porte de arma, pelo grau de ameaça que esses trabalhadores sofrem nas suas atividades. Nós temos que discutir isso aí também. O guarda municipal não pode se sentir inseguro, justamente aquele responsável pela segurança. Outra coisa é a iluminação das ruas de Grajaú, que hoje é uma coisa terrível. A nossa iluminação pública é uma coisa indecente. Bairros inteiros entregues à escuridão e pagando um absurdo de taxa de iluminação pública. Isso é absolutamente inexplicável. Isso aí é prefeitura, isso é dever da prefeitura. O Ministério da Justiça, uma vez a guarda plenamente legal, ouvidoria, corregedoria, enfim, o Ministério tem diversos programas para todos eles, a maioria deles, com repasse de recursos. Então, o Gabinete de Gestão Integrada, você pode colocar câmeras em diversos pontos, nos pontos estratégicos da cidade, criar uma sala de situação, ou seja, você oferece à guarda inteligência, ferramentas para ela estar em diversos lugares, sem necessariamente estar fisicamente. Isso a gente vai fazer, além de viaturas, podem ser motos, podem ser tempo acabou. Vamos para a quarta pergunta. Quem responderá é a candidata Simone Limeira. Candidata, se eleita, sua gestão pretende realizar quais medidas para atrair novas empresas para a cidade? E em seu plano de governo, tem algum programa de incentivos fiscais para as empresas já existentes? Boa sorte. Bom, primeiramente eu, na condição de prefeita, tenho que ter a iniciativa de convidar essas empresas, essas indústrias para virem para Grajaú. Nós temos um setor industrial ainda pouco usado, pouco ocupado, e a gente precisa ocupar esse espaço, porque a posição geográfica de Grajaú é privilegiada, de uma forma que nós abasteceríamos até boa parte aqui do sul do Maranhão, instalando as indústrias aqui, inclusive a logística que a gente paga, das mercadorias que vem do estado de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, torna a mercadoria mais cara. E a gente está atraindo esses investimentos, esses investidores, e também incentivando os nossos investidores daqui da nossa terra também, que é importante lembrar que não é só importar, mas nós precisamos também incentivar os nossos a ampliar seus negócios, a ter sua iniciativa. Tem também o Sebrae em parceria aí, que está sempre conversando com a gente, um órgão importantíssimo, tem muito a contribuir. Então, na condição de prefeita, faríamos o convite, iríamos em polos industriais bem avançados, que a gente utiliza mercadorias desses segmentos, por exemplo, o segmento de alimento, a indústria alimentícia, nós estamos buscando tudo praticamente fora do estado do Maranhão. Se você olhar nos rótulos que a gente compra, do material que a gente compra no supermercado, não tem quase nada no Maranhão. E, claro, incentivo fiscal nesse convite para que eles possam também se sentir privilegiados, se sentir seguros, com o apoio da prefeita, com o apoio da comunidade, e sermos parceiros. A iniciativa pública e privada precisam caminhar juntos. Ok, candidata. Candidato Ezequiel Latão, boa sorte na quarta pergunta. Obrigado. Primeiro, você não atrai nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de empresa sem uma mão de obra qualificada. Primeira providência é investir em nós mesmos, no que há de melhor dessa terra, que é seu povo e sua gente. Primeira coisa, se
você quiser trazer qualquer tipo de investimento de fora, é a primeira pergunta que ele vai fazer. Como é que é essa mão de obra? É qualificada ou não é qualificada? Então, a primeira coisa é fazer um amplo investimento na qualidade da nossa mão de obra, que tenha em vista a qualidade das nossas escolas, tanto do ensino médio quanto do fundamental, que ambos os casos foram totalmente abandonados. E aí é que vem a necessidade de se ter escolas, tanto lá atrás, quando é criança, e quanto na idade já de próxima entrada no mercado de trabalho, é porque é aquilo ali que vai dar a medida da qualidade da mão de obra que se tem no município. Não se atrai investimento, e se atrair o investimento, a cidade perde com aquilo, porque a mão de obra mais qualificada vai ficar com os melhores empregos, os melhores salários. Então, primeiro é investir em nós, é qualificar melhor a nossa mão de obra. Depois, eu acho que antes de se pensar em empresas também de fora, nós precisamos requalificar as nossas empresas, sobretudo as micro e pequenas empresas. Tem centenas ou até milhares de empreendimentos aí em Grajaú e que a prefeitura nem sabe da existência deles. Nós precisamos eliminar taxas burras, impostos que no final das contas são pouco inteligentes, né, porque não estimulam a abertura destes negócios. Procedimentos, burocracia, a informatização de procedimentos para abrir, para licenciar, para fechar a empresa. Abrir uma sala do empreendedor no município, que não tem um município com tamanho, localização tão estratégica, no meio do centro de diversas cidades. Isso tudo a gente tem que fazer para primeiro melhorar os daqui e depois atrair as de fora. Ok, candidato. Vamos para a quinta pergunta. A quinta pergunta vai para o candidato Ezequiel Latão. Candidato, no seu plano de governo, há propostas que completem a capacitação profissional? E o que você acha da implantação da educação empreendedora no currículo da rede municipal de ensino fundamental? Boa sorte, candidato. A parte, eu já respondi na primeira, então eu vou falar aqui da mudança de currículo. O município de Grajaú, na prática mesmo, até hoje não implementou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Lá tem isso aí. Olha, precisamos também alterar o currículo para que esse currículo ele guarde algum tipo de conexão com a realidade. Os currículos das escolas, as crianças vão ali e não conseguem perceber nada fora da escola. Você aprende muito mais fora da escola do que na escola, em casa, na rua, enfim. E às vezes as crianças têm determinado tipo de matéria, mas elas jamais conseguem saber para que aquilo existe, porque elas não veem aquilo ali. Então a educação empreendedora, tanto dos empreendedores que já estão no mercado, poderiam gerar mais emprego. 97% da abertura de novas vagas de emprego no Brasil é micro e pequena empresa. É este aí a nossa preocupação, esta aí é o foco em relação ao empreendedorismo, em relação às empresas de qualquer prefeitura. É valorizar essas empresas, é valorizar aqueles cidadãos e cidadãs que pegam as suas economias, às vezes de anos, e transformam aquilo numa fonte geradora de riqueza, não apenas para si, mas para famílias, na medida em que gera emprego. E isso tudo tem que estar na realidade da escola. É claro que tudo isso também não é uma coisa que acontece do dia para a noite, porque nós vamos ter que qualificar os professores que não tiveram nos seus currículos de formação essas matérias também. Buscar parcerias com o SEBRAE, buscar parcerias com o Sistema S, buscar parceria com o Instituto Federal de Ensino, para que a realidade da escola tenha um mínimo de semelhança com a realidade da vida, porque é para esta razão, é para a vida, é para colocar um homem ou uma mulher com mais firmeza, com mais tranquilidade, com mais segurança na vida que existe a escola. Ok, candidato. A candidata Simone Limeira prefere a repetição da pergunta? Boa sorte, candidato. É importantíssimo, realmente, as parcerias, né? Com a UFMA, com o EMA, com o IFMA, com o sistema 5S também, que é o SENAI, SENAC, SENAR, SESI, SEBRAE, né? Tudo isso para a capacitação de mão de obra. Realmente não tem como a gente avançar na nossa economia se nós não temos essa mão de obra qualificada. E é fundamental, né, a implantação do empreendedorismo no currículo escolar, né, para
com projetos de curso de qualificação, também como professores e alunos, porque eu acho que até mesmo os professores vão se sentir motivados, né? Porque é uma inovação, né? É uma inovação. E os alunos serão como agentes transformadores da nossa sociedade. Então é de grande valia, né, essa inclusão no currículo, saber sobre o empreendedorismo e saber também a aptidão de cada um. Porque às vezes a gente está nos bancos da escola e chega no ensino médio, você ainda não decidiu em que ramo você quer seguir, né? Muitos já se decidem cedo, outros não. Então, o empreendedorismo dentro da escola é importante, até mesmo porque nós vivemos a economia no nosso dia a dia. Não adianta você se formar em medicina e não saber também gerir o que você ganha. Então, não é só para você praticar, não é só para você abrir uma empresa, né? Eu acho que essa disciplina vai também para educar cada ser humano na sua economia básica do dia a dia. Ok, candidata, vamos partir agora para a sexta pergunta. Quem irá responder é a candidata Simone Serafim. Que avaliação a senhora faz da atual situação do comércio municipal do município de Grajaú e quais as suas propostas para incentivar, que medida devem ser tomadas nos próximos 4 anos em nível municipal para estimular a economia e a geração de emprego? Boa sorte, candidata. Bom, primeiramente a gente não precisa, mas é bom lembrar que nós estamos num momento de crise, né? Um momento que a gente está em contenção de despesas. Então eu acho que o comércio realmente tem sentido isso, não é só em Grajaú, é no Brasil todo. Mas eu, na condição de prefeita, primeiramente, manter os salários em dias, isso aí é fundamental e obrigação, isso aí não é nenhum plano de governo, não é nenhum privilégio, mas é a obrigação. A compra local, né, fazer circular o dinheiro do município dentro do município, né, deixa aqui o compromisso da gente poder valorizar também os comerciantes da nossa cidade, para que eles possam se estimular ainda mais, participar de licitações, né? A transparência é importante, é importantíssimo ressaltar que a gente tem que ter o portal Transparência para poder deixar também os empresários atentos, né, às obras que estão vindo, não só as obras, como aos fornecimentos de mercadoria ou de produtos que nós possamos comprar aqui no município. Então, só quero deixar aqui bem claro que a nossa política realmente é uma política de desenvolvimento, claro, né, e valorizando principalmente a prata da casa. Isso é fundamental, é indispensável, porque essa valorização ela só vai trazer mais benefícios, né, para o próprio município e vai ajudar, consequentemente, o próprio prefeito, a própria prefeita a gerir melhor e a arrecadar até mais com isso, porque os próprios que estão vendendo, que estão crescendo, os próprios empreendedores e empresários irão cada vez mais gerar mais impostos para o município. Ok, candidato Ezequiel Latão, boa sorte. Bom, primeiro a gente precisa saber que Grajaú, com 70 mil habitantes, de acordo com o último CAGED, tinha 6.127 empregos formais. Eu não conheço qualquer lugar no mundo em que 70 mil consigam ser sustentados por 6 mil carregados nos ombros de 6.127. Este é o problema dos problemas, é o desafio dos desafios. Como fazer essa economia gerar renda, gerar emprego? O resto é administrar o presente, é impedir que os problemas urgentes impeçam que a gente veja o que é importante. Ter um posto de saúde funcionando, ter uma rua que seja minimamente pavimentada e respeitada, iluminação pública, daí por diante, tudo isso são problemas urgentes. Eles só são importantes na medida em que não são resolvidos. Mas os problemas realmente essenciais, os desafios fundamentais dessa cidade, é gerar emprego no campo, é gerar emprego na zona urbana. É esse o nosso maior problema. E, primeiro, é dinamizar o campo de Grajaú. O campo de Grajaú está parado no século XIX, porque jamais chegou qualquer política pública nessa região, nenhuma, jamais chegou.
Eu acho que em 4 anos é possível sim a gente estabelecer uma meta de fazer 90% da intervenção econômica da prefeitura, que são as compras. A prefeitura é um enorme agente, é um enorme cliente capaz de dinamizar a economia. É possível sim, em 4 anos, a gente estabelecer como meta comprar 90% do que se gasta na prefeitura localmente, estimulando, preparando as empresas, microempresas, formalizando os microempreendedores, por aí vai. E eu pretendo abrir um polo de movelaria, uma experiência de um polo de movelaria no Alto Brasil, porque essa é uma forma de gerar emprego rapidamente. Eu quero que ele gere lá, que para aquele trabalhador fique lá. E quero fazer uma experiência de polo de confecções, que é uma das formas mais rápidas de gerar emprego e renda. Certo, vamos para a 7ª pergunta. Ezequiel Latão. Ao olharmos a agricultura do nosso município, as perspectivas são poucas, embora o potencial seja enorme. Como ajudar o nosso pequeno agricultor, que sobrevive exclusivamente da agricultura, e que propostas você tem para o homem do campo? Boa sorte, candidato. Obrigado. Primeiro, é isso que a gente estava falando aqui em relação às compras do município, as compras da prefeitura. A merenda escolar, ela torna-se uma excrescência e torna-se criminoso um prefeito que compre merenda escolar de fora da cidade, ou que não compra merenda escolar da produção local, sobretudo da agricultura familiar. Isso precisa acabar imediatamente, virar passado e se incorporar ao patrimônio daqueles produtores e ser um direito de todos nós que a merenda escolar seja feita, seja dos nossos agricultores, das nossas famílias aqui que vivem no campo. O segundo, eu acho que já respondi um pouco, mas o Ceará é um dos maiores produtores de alimento. Tianguá é uma cidade, eu conheço aqui pertinho, uma serra, ela é 10 vezes menor do que Grajaú e alimenta Grajaú. Ou seja, a questão não é água, a questão não é terra, a questão é política. A questão da falta de produção na zona rural de Grajaú, que condena aquelas famílias ou a passarem todo tipo de privação e de necessidade lá, ou virem para a cidade, inchar a cidade sem emprego nenhum, é porque não tem política pública nenhuma de desenvolvimento do campo, não tem uma parceria que traga a Embrapa, que traga o Sebrae, que traga o Banco do Nordeste, que traga o crédito, que traga o aval. É assim que as cidades que quiseram se desenvolver e que decidiram se desenvolver, fizeram. Nós não podemos nos dar o luxo de abrir mão de um verdadeiro poço de petróleo que o Grajaú possui, gente. Esse campo que nós temos aí é uma fonte de riqueza inesgotável, não apenas para quem vive lá, mas para a cidade. Mas para isso se transformar em riqueza, efetivamente, tem que haver a política pública, tem que chegar o município tem que chegar lá coordenando aqueles diversos saberes. Isso não é invenção nenhuma, é cópia. Todo mundo quis dar certo, deu certo. Ok, candidato, a candidata Simone Serafim, boa sorte. Bom, essa causa posso dizer que eu sou muito sensível, porque eu sou filho de agricultor. E sempre acompanhei meu pai, né, na luta do dia a dia. E eu vejo que Grajaú tem um grande potencial, né, de produção, é uma pena que é pouco explorado. E a gente precisa agora, urgentemente, realmente arregaçar as mangas. Parar de comprar tudo do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Sul, chegando batata doce para ser vendida aqui para a gente, para a nossa mesa do Rio Grande do Sul. Isso é inadmissível, né? Então, a gente tem no nosso plano de governo incentivo à produção da agricultura familiar, fortalecendo a Secretaria de Produção do município, juntamente com a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, juntamente com a GERP, que é uma parceria forte, que a gente já tem conversado também. E valorizar o homem do campo no sentido também de que algumas localidades que a gente vai, eu vejo 2 problemas. Falta de água devido a essa crise hídrica do ano passado, e depois terras que não são documentadas. Isso inviabiliza o produtor rural chegar até o banco para pegar seu recurso, para financiar a sua produção, que muitos não têm, claro, condições de bancar ela sem a ajuda do banco. E, além de tudo, não é só produzir, é produzir, dar destino à produção. Como eu falei também, da compra local, não só para
para a merenda escolar, mas também o SEBRAE, em parceria com o Homem do Campo, ele precisa dar destino a essa produção, seja para os supermercados da cidade, restaurantes, ou até mesmo para fora do nosso município. Enquanto nós estivermos comprando mercadoria, nosso bolso vai esvaziando. No momento em que nós vamos vender mercadoria, o dinheiro vai entrando, né, tanto para o bolso do nosso produtor rural como para o município de Grajaú. Ok, candidata. A 8ª pergunta vai para a candidata Simone Limeira. É um pouco longa essa 8ª. Serafim mesmo é Limeira? Como é que é? Não entendi. Foi ele que mudou ou foi a Simone? Colocaram Simone Limeira aqui no papel e eu costumo chamar Serafim pessoalmente. A 8ª pergunta é um pouco longa. Se haver a necessidade da repetição, eu posso repetir. Candidata, sabemos que, costumeiramente, os cargos públicos são preenchidos por apadrinhamento político, parentesco, compromissos políticos ou amizade. Qual será o critério a ser adotado na escolha das pessoas que ocuparão os cargos de confiança no seu governo? Competência técnica, apadrinhamento político, parentesco ou amizade? Você acha necessário trazer secretariado de outras cidades? Boa sorte, candidato. De forma alguma. Trazer profissionais de outras cidades é chamar o nosso povo de incompetente. Então, de antemão, já declaro aqui a cada um de vocês que eu jamais faria isso. Grajaú tem homens e mulheres inteligentes o suficiente para a gente gerir essa cidade. Agora, é claro que a gente, ganhamos a eleição, nós temos que governar com o nosso grupo político e colocar cada cargo, cada secretaria ou cada função, realmente escolhendo as pessoas do grupo que têm aptidão, que sejam também um critério técnico, que não pode ser só político. Claro, é uma gestão, mas unir sempre o útil ao agradável e ter também pessoas dos cargos que saibam tratar a população, gente. Porque eu vejo muitos servidores públicos que não sabem tratar o povo que chega lá para ser atendido, sendo que aquela empresa, que são as secretarias, que é a prefeitura, é do povo. Eu vejo funcionários que não têm esse trato, né, com a população. Então fica aqui o meu recado, a minha palavra, de que nós temos pessoas suficientes para, dentro de Grajaú, né, trabalharmos e fazer o melhor. E dentro do nosso grupo político, com certeza, nós temos também muitas pessoas competentes que irão assumir esse município e dar sua contribuição na medida do possível, né, não só aqui dentro, como também buscando recursos fora. Isso também é muito importante para a gente não ficar só aqui em Grajaú, recebendo os repasses dos dias 10, 20 e 30, né, e colocando a culpa na crise, colocando a culpa em governos, mas se você não vai buscar. Então a equipe eficiente, ela manda muito e com certeza nós teremos o maior cuidado e zelo em escolhermos os cargos das pessoas que irão trabalhar conosco. Ok, candidata. O candidato Ezequiel Latão. Boa sorte, candidato. Primeiro eu quero dizer que considero um das maiores malefícios a Grajaú justamente o grupo político. E por quê? Porque o sujeito se elege pelo grupo e acha que é prefeito daquele grupo. E eu tenho muito tempo que eu não vejo um prefeito de Grajaú, bastante tempo. Eu vejo prefeito de grupo. E o prefeito, uma vez eleito, ele pode e certamente ele teve como origem um grupo, mas ele é prefeito de quem votou nele e de quem votou contra ele. O prefeito é de uma cidade inteira. Então os critérios dos servidores que vão ajudar a governar aquela cidade só pode ter um, o do mérito, e ponto final. Temos que reduzir ao máximo possível, reduzir ao mínimo possível, quer dizer, o número de servidores comissionados. Nós temos que dar chance aos grajauenses que não pertencem a nenhum grupo, mas que são da cidade, que são grajauenses, de, por meio do concurso público, conquistar o seu lugar na prefeitura, conquistar o seu espaço por meio do seu próprio mérito. É isso que eu acho que a gente tem que fazer na administração pública. A administração pública não pertence a grupo nenhum. Então, eu só conheço um critério: eu sou servidor público, sou há 28 anos,
Entrei e concorri, eram 100 vagas, eu concorri com 36 mil brasileiros e entrei. Este é o critério para ingresso no serviço público, porque ele, uma vez lá dentro, ele não presta contas ao seu grupo, ele presta conta ao seu verdadeiro patrão, que é o cidadão de Grajaú. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a mudar a cultura de uma cidade. Essa cultura de se colocar os seus amigos, os seus apadrinhados, os membros do seu grupo, que é a mesma coisa, é uma das fontes de muitos males que ocorrem em nossa cidade hoje. Ok, candidato, vamos para a 9ª pergunta, que vai para o candidato Ezequiel Latão. O que o senhor pretende fazer com o lixão a céu aberto e como o senhor pretende melhorar a coleta de lixo da cidade de Grajaú? Boa sorte, candidato. Bom, eu tive a oportunidade, nada agradável, mas necessária, de visitar o lixão. O lixão de Grajaú é a cara da política de Grajaú. É aquilo ali a política de Grajaú. Uma cidade que trata os seus dejetos daquela forma é uma cidade cuja política faliu. E é isso que aconteceu aqui. O lixo que inferniza a vida de quem mora ali no Quendera, de quem mora no Expoagra, de quem mora no João da Batista há muitos e muitos anos. Aquilo ali, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, é dinheiro, é riqueza, é inclusão econômica, é inclusão social. Isso é evidente que tratar de uma coisa dessa dá um certo trabalho, mas por que não fazer o que o próprio Ministério, aliás, o que a própria Lei Geral de Resíduos Sólidos determina, que é consórcios, um consórcio intermunicipal ou um consórcio regional do lixo. Neste momento em que uma cidade organiza, estrutura um consórcio, ela tem prioridade no recebimento de recursos do governo federal para organizar aquilo. Eu acho que o que mais dói ali nas pessoas que vivem próximos àquele lixão é que elas estão respirando todos os dias fumaça de dinheiro queimado. Mais do que tudo, mais do que os prejuízos todos que aquilo ali causa à saúde de todo mundo, talvez um dos prejuízos maiores seja esse, é que está queimando recursos, está queimando dinheiro. E em vez de virar inclusão social, em vez de gerar emprego, inclusão econômica daquelas famílias que ali estão e outras famílias de baixa renda do município, nós estamos tocando fogo naquilo ali ou criando oportunidades para a corrupção vicejar. E eu tive a desagradável oportunidade de participar de um evento nesta casa aqui que caminhava naquele sentido ali. Nós precisamos fazer um consórcio municipal e transformar aquilo em recurso. Ok, candidato. A candidata Simone Limeira, boa sorte na 9ª pergunta. Bom, a gente já sabe que o prazo já se esgotou, né, que já tem dado aos municípios para construir o seu aterro sanitário. É um problema sério, é um problema da população, da comunidade. Nós temos um lixão realmente dentro da cidade, isso aí todos nós sabemos. Agora, o que se tem que fazer é uma parceria, né, pública e privada, né, com uma empresa que venha assumir a responsabilidade, terceirizando, que é assim que manda a lei. E dessa forma, a gente pode então garantir até mesmo que esse lixo se torne economia para o nosso município, para as pessoas que poderão trabalhar e tirar seu sustento de lá. Claro, isso aí tem que ter um compromisso sério, né, com o gestor, com a gestora do município, para que a gente possa realmente buscar a solução urgente e necessária. Então aqui deixo o compromisso, porque realmente é um assunto que primeiro que teremos que ter uma campanha educativa para a nossa população. Lixo é problema. Lixo é problema também para o meio ambiente, na nossa casa, no nosso quintal. Também quando a gente coloca o nosso lixo para ser destinado ao lixão, que não é aterro ainda, mas ter o cuidado de selecionar, e no futuro nós precisamos disso. Selecionar mais ou menos como será entregue o lixo para que aquele lixo vire dinheiro. Que aqueça na economia também no nosso município, porque precisamos o quanto mais, né, aumentar a renda do nosso povo. E a gente tem visto que tem muitas famílias hoje trabalhando no lixão de forma precária. Sou solidária a cada um deles, tenho visitado o lixão, acho aquilo desumano.
e a gente precisa urgentemente tomar uma iniciativa e resolver, até mesmo deixando aquele lixão de lado e colocando em outra parte da cidade, de forma que o vento não venha a favor da cidade.